Então eu gostaria de agradecer aqui a Esquadrimar, ao PV Cred, ao Verrilo Shop, né? A Eta Burgbon, que é um dos patrocinadores também aqui do nosso podcast, a Barbearia Maranata 01, a Barbearia Maranata, está sempre com a gente também em todos os projetos. O Henrique Cel, né? Ele tem uma loja de acessórios, Henrique Cel Acessórios, né? Henrique Acessórios, aliás, né? E agradecer a todos eles que vêm, né, contribuindo e nos apoiando, o Edinaldo também, que faz parte também dos patrocinadores, e que esses caras vêm nos apoiando e acreditaram no nosso projeto. Então isso é muito interessante a gente frisar aqui o nosso agradecimento para todos eles. E também não podemos deixar de agradecer ao The Boy Petiscaria, né? Isso, perfeito. Que fizeram a parte dele aqui, ainda trouxeram uma cervejinha aqui pra gente, né? Patrocínio forte, patrocínio forte. Show de bola. Então vamos lá. Apresentando aqui agora os nossos entrevistados da noite, certo? São ex-militares. Por que tivemos essa ideia? O fato da comemoração do segundo centenário do Brasil, a independência do Brasil, certo? Nada melhor do que trazermos ex-combatentes da linha de frente do nosso país. Sim. Tá aqui o Ronald, certo? Entrevistado da noite. E Cabo Jota, certo? Então vamos lá. Já apresentado os nossos entrevistados da noite, vamos dar início ao nosso podcast. Eu gostaria de primeiro enfatizar aqui, fazer um agradecimento aos nossos entrevistados, que eu sei que o tempo de vocês é corrido, né? A nossa vida ultimamente ela tem sido corrida na batalha diária, então para vocês disponibilizarem esse tempo de vocês e vir até aqui explicar um pouco, contar um pouco das suas experiências, das vivências que vocês tiveram tanto no Exército quanto fora dela, o aprendizado que vocês carregam para a vida, tudo isso é importante para que nós tenhamos um arcabouço de informações mais equivalente à nossa realidade atual. Nós temos que ter mais conhecimento, desenvolvimento para aí conseguir alcançar os nossos objetivos de vida. E nada melhor do que ter a experiência de quem já vivenciou dificuldades, né? Então, muito obrigado por vocês terem comparecido. Eu gostaria de fazer primeiro, né, uma pergunta para o Ronald, né? Gostaria de saber quais foram as vantagens de ter sido do Exército Brasileiro, se teve algumas vantagens que você ainda colhe frutos através delas, e como foi essa experiência no princípio, né? Olá, boa noite. Muita satisfação, né? Eu fico muito grato, me sinto muito grato de estar participando aqui desse primeiro programa de vocês, né? É uma coisa que já deu certo, né? É uma palavra que o Edinaldo utiliza muito, né? Já deu certo. Já deu certo. Então eu tenho muita gratidão, né? De ter sido chamado para estar participando desse primeiro bate-papo de vocês. Vamos conversar sobre o Exército Brasileiro, né? Essa instituição na qual eu fiz parte aí, tenho muito orgulho disso. E, cara, a principal vantagem que eu trouxe, a principal bagagem que eu trouxe, fora toda a parte de aprendizado, é a amizade, né? Eu consegui construir, sim, muita amizade, que até hoje é um período aí de quase 11 anos. Sim. Eu tenho um contato com praticamente 80% a 90% do pessoal dessa época. E não é um pessoal pequeno não, porque em cada companhia a gente tem aproximadamente 100 pessoas, entendeu? Então no ano lá de 2011 a gente tinha em média aí tem 300 a 400 pessoas naquela época. Eu tenho contato com muita gente, entendeu? Então isso auxilia, né, no dia a dia. Tem uns mais próximos, outros não, mas a gente consegue ter muita vantagem com isso daí. Em algumas situações que já ocorreram, inclusive, com alguns colegas meus que, inclusive, não tinha muito contato, a gente conseguiu auxiliar justamente por conta dessa ligação que a gente tinha no Exército. Sim. Né? Eu tenho uma situação com Cláudio, que não vou poder dar nome às cabras aqui, mas eu tenho uma situação de um colega meu que recentemente foi parar na delegacia e a gente teve que ir lá socorrer ele, teve que dar um auxílio, né? E deu tudo certo, graças a Deus, por conta dessa ligação que a gente tinha, porque naquele momento um familiar não estava ali à disposição, não estava conseguindo contato para poder auxiliar. Então a principal coisa que eu levo para a vida, fora toda essa parte de aprendizado que a gente vai estar conversando, creio eu, depois,
é a amizade. Sim. Amizade. Tem pessoas lá que a gente lá, nós somos conhecidos, o Jota, né? O Jota vai confirmar aí. Lá a gente não tem nome, lá a gente tem número. Então, lá nós somos irmãos. É todos por um de fato. Todos por um de fato. Isso aí é uma coisa que a gente é passado pra gente do primeiro até o último dia, né? Somos irmãos de farda e assim a gente se considera, pelo menos eu e meu grupo até hoje mesmo, praticamente aí 11 anos após. Interessante que leva pra vida, né? Sim, leva pra vida. A gente percebe pela conexão que vocês tiveram aqui, minutos antes da gente iniciar, o bate-papo que vocês fluíram solto, entende? Então a gente percebe que isso é uma irmandade de verdade. Sim, faz parte. Quando a gente se encontra, às vezes, pessoas na rua, acho que ele vai poder confirmar isso, né, Jota? A gente encontra pessoas que só o fato de ter passado por lá, pronto, parece que a gente já se conhece, já tem uma certa ligação, já tem uma certa afinidade. Né? Inclusive, quando a gente vai visitar. Eu estive lá no 28BC em 2000 um pouquinho antes da pandemia, em 2020, né? A pandemia foi em 2020. Eu acho que foi em janeiro eu estive lá. Cara, é uma satisfação imensa. E aí você vai encontrar algumas pessoas que estão lá de sua época, outras que não estão, mas aí as pessoas que estão falando, esse cara é do meu ano. Pronto, o cara já e olha com outros olhos. Aí você encontra um sargento, um subtenente, um capitão e por aí vai. E aí o cara vai, ele recebe todo aquele carinho, todo aquele zelo. É um sentimento muito bacana. Legal. A amizade é uma coisa muito bacana. Perfeito. Jota, me fala um pouco das suas experiências também que você adquiriu lá no Exército Brasileiro. Boa noite, Adinaldo, boa noite, Augusto, boa noite, pessoal dos bastidores. Cara, primeiramente eu vou confirmar o que ele disse, já falando, eu estava no ônibus esses dias e eu encontrei um colega lá do bairro. Sim, conhecia no ônibus e tal, e aí, beleza. Ele disse, não, já servi, o papo foi exatamente o mesmo aqui. Meu irmão, conhece o cara serviu de 98 a 2005, totalmente distante da gente. E a gente tinha essa conexão de conhecer fulano, ciclano, Sim. tinha esse elo. Então realmente é isso aí que ele falou. Toda a relação que a gente passa dentro de um campo, né? Tirando assim os detalhes. Essas experiências, isso aí faz com que você acabe aprendendo um pouco sobre você, né? Então, além do campo básico e dos exercícios que existem, teve a principal experiência minha que foi em 2015, no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. Então essa foi uma das principais, não, foi a principal que eu passei. Que aí foi realmente uma operação real, né? Sim. Munição real, vida real, tudo real, não foi treinamento. E foi de grande valia para mim. Foi uma das principais experiências que eu passei lá dentro. 2015, Rio de Janeiro. Qual foi o maior aprendizado, Ronald, que você tirou de lá, né? Qual foi o maior aprendizado que você tirou? E quais pontos positivos e negativos esses aprendizados trouxeram para a sua vida, né? A gente sabe que às vezes tem soldados, militares no geral, né? Que devido à carga emocional que eles levam no dia a dia, eles às vezes levam sequelas, né? Sequelas emocionais. E então tem um lado positivo, claro, também tem um lado negativo, então às vezes aí o cara fica meio cabreiro, meio esperto demais, né? Meio atento demais e isso pesa um pouco nele. Então quais foram os pontos positivos e negativos dos aprendizados que você vivenciou lá? Augusto, a gente aprende muita coisa, né? Mas uma coisa muito interessante é a persistir, sabe? Sim. Quando a gente entra, a gente até costuma dizer lá dentro, acho que o Jota vai confirmar, que nos primeiros meses a gente tem cara de menino, a gente chama, né? Todo mundo entra com cara de menino, né? Depois fica com cara de puto, que, né? Fala cara de gatinho, homem, né? Chega com cara de gatinho. Por quê? Porque a gente aprende a persistir um pouco mais, porque a gente entra com aquele sentimento que a gente não consegue fazer determinadas coisas, né? Até que, logicamente, a gente é obrigado, né? Através da relação, de uma bronca ou outra, a fazer, né? Aquilo que a gente acha que não vai conseguir fazer e a gente vê que a gente era capaz. A superação, né? A superar as situações. Tem muitos exemplos, né? Eu não lembro se foi o primeiro campo, né? Ou se foi um outro treinamento que a gente teve, e aí a gente tem um barranco muito, muito inclinado mesmo, né? E aí a gente, toda aquela aparelhagem, né? Cantil, suspensório, e a gente fazia um treinamento de morteiro, não sei se o Jota já fez. E aí a gente sai descendo a ladeira correndo, a ladeira mesmo, é pissarra mesmo. E aí quando dispara o morteiro,
Na hora que você escuta ele tocar o solo, você tem que pular. Porque aí nesse contato você não sentiria o impacto, né, da explosão. Cara, eu daqui olhando aquilo, eu digo, eu não vou conseguir fazer aquilo ali. Eu não vou. Marcar o tempo, Porque, né? não é nem marcar o tempo. É porque, imagina você tá numa ladeira, você rolar naquele Sim. momento, você pular, rolar e depois você conseguir voltar a ficar em pé e continuar correndo. Não vou. Mas fez tranquilo. Tranquilo. Até no momento que tá, imagina que a pessoa aqui com um cantil aqui. Sim. Aí você vai rolar, dá aquela bolada meio como se tivesse um pneu de um carro com um manchão, né? Aí dá aquela rolada mais forte assim, você cai, mas depois você levanta e volta a fazer. Então assim, tem inúmeras situações. Vai fazer a barra, não aguento fazer 2 barras. Não, você vai aguentar. Não aguenta não, então você vai ficar pendurado aí. Vai ficar pendurado aí meia hora. E o cara consegue. Então é muito aquilo que você sabe muito mais do que é o psicológico do ser humano, né? É trabalhar ele e o ponto mais primordial e positivo que eu consigo trazer é isso daí. É você persistir. E isso eu trago pro dia a dia hoje. Às vezes eu vou fazer umas compras. Aí tá muito pesado, eu tô aqui segurando com os 2 braços. Eu digo, vou parar um pouco. Aí eu lembro, na mesmo momento eu disse, não vou parar não, vou segurar e vou até lá. Travo o negócio aqui nas mãos e vou embora. E de repente consigo. E cada vez que a gente consegue, toda vez que a gente consegue uma realização, uma vitória, independente do que seja que a gente tenha se predisposto a fazer, a gente consegue verificar mais uma vez que a gente é capaz. Com certeza. Então esse é um ponto positivo muito importante, a persistência, né? de realmente seguir em frente, que a gente sabe que a gente vai conseguir. Perfeito. Negativo nenhum. Augusto, eu acho que do mesmo jeito que a gente teve traz muita amizade, né? Os pontos negativos que eu posso dizer para você é o seguinte: tem situações que a gente vê pessoas entrando com um psicológico muito, muito fraco, né? Dentro da instituição e se deixa levar, isso, né? Se deixa levar por certas situações. Recentemente eu vi um que serviu comigo na minha época na rua, né? Pedindo comida na rua e tudo mais. E então assim, naquela época a gente já via que não era uma pessoa que tinha um psicológico muito bom. Sim. Né? E é falado que lá é o local que a criança chora, o filho chora e a mãe não vê. Exato. E eu fico muito preocupado com isso. Eu sempre, na verdade, quando eu fui pro exército, era uma coisa que eu não tinha muito interesse. Era um sonho do meu pai. Eu era o gordinho da família. Os tios, os primos falavam, não vai pro exército. Aí eu falava, eu vou. Não, você não vai não, você é gordinho. Né? E na verdade, até onde eu me lembro, até onde eu sei, eu fui o único que fui da família. Não lembro, e a família é grande. A família é grande. Só que tem muita gente que entra com a cabeça fraca lá dentro e se perde. Porque assim como todos os outros locais, tem pessoas boas e tem pessoas ruins também. Entendeu? Então esse é um ponto negativo muito forte, que não é exclusivamente lá. Eu acho que o Jota deve ter visto também, deve ter passado por isso e ter vivenciado, ter visto, né, presenciado inúmeras situações que a gente sabe que são inadequadas, que pode acontecer sim, como acontece em qualquer outro lugar. E tem gente que entra A e sai, pode sair B, entendeu? Tem gente que entra bem, pode sair melhor, tem gente que entra ruim, pode sair muito pior também. Perfeito. Jota, voltando à operação que você participou lá no Complexo da Maré, Rio de Janeiro. em algum momento você se deixou levar pelo seu emocional, em pensar em desistir, sei lá, por ser perigoso? A gente vivencia muito o Rio de Janeiro, que é bastante perigoso, e só quem entra lá é o Exército, né? Enfim, como é que você trabalhou o seu emocional, cara, pra dizer, não, eu preciso ir, é uma missão e eu vou cumprir essa missão? Cara, isso aí essa resposta vai se iniciar com o que ele falou. Você observa a situação de longe, você diz, eu não vou conseguir. Não vai não. Vamos botar aqui um exemplo. Você tá lá no TAF, você tem que dar 6 voltas no quadrado lá dentro do batalhão. E aí você diz, rapaz, não vai não. Até que você começa a correr, ele joga naquela situação e você vai lá e faz. Mesmo que não conclua, entendeu? Mas aí foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Só chegou a missão, chegou o papel pro batalhão, disse o 28 vai. O 28 em Aracaju, bicho, Rio de Janeiro lá, o 28 vai. Então, e aí quando chegou o documento, chega na serrentiação primeiro, eu tava na serrentiação de auxiliar. E aí chegou pro comandante de companhia, né? Vai pra Maré, fulano vai pra Maré e tal. Eu disse, como é que esse negócio aí da Maré?
acho que é 2015, né? Eu digo, pô, maré, eu tinha acabado de chegar nessa retenção. Poderia ser algum termo que eu não conhecesse. Sim. Digo maré, no período de baixa. Digo, maré, será que é vai na roda? Cara, tem que começar o negócio da maré aí. Quem vai pra maré? A gente disse, maré, Rio de Janeiro. Eu digo, não, pô. Ele disse, Aí já tinha o quadro pra galera, né? O nome. Você vê se meu nome tá aí. Imagina falando isso pra família. Aí ele disse, não tá não. Eu digo, mas vai ter que estar. Aí a gente vai botar. E aí ele botou, então, em resumo, a situação veio, apareceu e disseram assim, vocês vão ter que ir. E aí a gente foi, e a missão foi muito boa, a gente conseguiu concluir. Foi uma quantidade, voltou a mesma quantidade, todos inteiros, e foi muito bom, cara. Assim, em resumo é isso, né? Jogaram a gente na situação e o psicológico não tem outra opção. Você só tem essa saída aqui. Diz, não vou, senão o Miguel é essa aqui. Você vai, voltou, passou 2 meses, tranquilo. Então é aquele caminho ali que eles te dão, né? Esse funil não te dão 2 opções. Sim. Assim, né? Entenda. Se não quiser ir, você até não vai, mas, cara, eu acho o seguinte, você entrou pro exército, eu entrei porque eu quis. Sim. Fui voluntário. É igual o cara querer ser policial. Quer ser policial, mesmo sabe o que você vai enfrentar, né? Então eu entrei pro exército justamente por aquilo ali. Foi para ir para combate, foi para participar de missões, né? Treinamento cansa, é pesado isso quando a gente faz, mas a missão real em si é muito gratificante, cara. Sim. Então, em resumo, é isso aí. Jogou a gente na missão, vai ter que sair, vamos embora, vai sair. E a missão saiu, a gente tá aqui hoje contando história. Até porque todo mundo é voluntário, né? Jota? Todo mundo Porque voluntário. Você tem qualquer situação, mas até você chegar a determinado ponto lá, tem uma força muito grande para que você não fique. Não fique. Exatamente. Vai ser ruim, vai ter isso, vai ter aquilo. Não fique. Aí lá na frente, quando você disser assim, eu quero ir pra casa, agora não pode mais, você foi Vai voltar. estudar, pô. Você faz o que lá fora? Faço tal coisa, pô, vai estudar. Vai estudar, fazer o isso é trabalho. falado o tempo todo, entendeu? Tem alguns momentos, não sei se ele passou por isso, que eu entrei lá com quase 115 quilos, era meio gordo, estava muito acima do peso, só que eu também treinava. Então o peso não era uma limitação pra mim, né? E aí quando a gente tava lá na CS, que chama, né? Comissão de seleção, né? É, Pra poder na entrar. seleção. né? Todos os dias eu perdia a minha vaga. Chegava alguém lá, o famoso peixada, vou tirar o gordinho, vai tirar o gordinho. Era mais visto. Aí eu digo, porra, velho, meu pai, eu tenho que entrar. Meu pai tá doido, meu pai tá dizendo pra todo mundo que eu já entrei. Aí tinha alguma prova, física ou teórica, eu ia, passava. Aí retornava. No outro dia chegava outro. Gordinho de novo, tá aqui de novo, hein? Sai de novo, aí tirava. De novo eu entrava. Não vou ficar, não. Foi umas 15 vezes nessa brincadeira, até que realmente eu consegui entrar e fiquei, sem ter nada. Sem ter auxílio de ninguém. E essa famosa peixada. E depois que o sofrimento pega, aí o cara lembra pra você foi voluntário. O que já falou. Você foi Agora voluntário. não tem mais Agora volta. abraça. Agora abraça. Tem as fotos aí, tem fotos aí de momentos que vocês vivenciaram. Eu acho que teve alguma coisa referente às fotos, vai, Edinaldo? Tem aí, Murilo? Manda pra cá que não chegou não. Manda as fotos aí pra o Murilo aí. Eu acho que o Blade A gente tem. manda aqui. Pronto, você manda aí para o Murilo colocar aí. Vocês falarem um pouco sobre essas experiências, né? De momentos que foram marcantes para vocês e que fazem a diferença até hoje no dia a dia de vocês, né? Eu creio que isso vai fazer toda a diferença no dia a dia quando a gente vivencia um momento e ele marca, né? E a gente tem aquela foto de recordação, mas não é simplesmente uma recordação, e sim uma lembrança de um momento que foi marcante na nossa vida. Então, seria interessante. Manda aí para o Murilo Eu mando pra colocar ali. Manda pra você. Mas o celular tá ali na live ali. Então, é aquela coisa, né? O Ronald, eu gostaria de saber de você o seguinte. O quanto que foi importante esse aprendizado que você vivenciou lá, no seu lado profissional. No seu lado pessoal, a gente nota que teve muita influência, né? Tanto de vivência no geral com as amizades, como você fala, que carrega para a vida, vocês carregam essa irmandade para a vida, né? Isso a gente nota, foi nítido a conexão entre vocês aqui. Então, isso a gente já percebeu. Mas eu gostaria de saber como é o lado profissional. O que você tira de aprendizado
depois de ter passado por uma instituição como as Forças Nacionais, né, especificamente o Exército Brasileiro? Guto, é o seguinte, cara, disciplina. Esse é o principal nome que eu vou poder encaixar aqui, a disciplina. Eu nunca fui uma pessoa de ter preguiça, Sim. porém, dava aquela procrastinadazinha, né? Sim. Depois eu faço, Deixa pra aquele, depois. deixa pra depois. Nos primeiros meses, o negócio é tão... Ele pega tanto no seu psicológico que, por exemplo, lá dentro, o meu número era o 23 e eu era o R. Alves, né? Aí então eu tava 80% do meu tempo sendo chamado de R. Alves. Quando eu chegava na rua, em casa, familiares que me chamavam pelo nome, eu achava estranho. É tanto que meu pai, quando ia me acordar, pra me acordar mais rápido, às vezes ele batia na porta e falava, R. Alves, cara, eu dava um pulo, eu ficava em pé em posição de sentido em cima da cama. E isso já aconteceu até no quartel, no beliche, em cima do beliche. Os primeiros 2 meses ali eu com aquilo na cabeça, até acostumar, depois o cara acostuma. Mas a gente consegue ter disciplina, né? Consegue visualizar, às vezes, as cargas. Eu tenho hoje, no meu dia a dia, tem pessoas que trabalham comigo que chegam pra mim com a cara de cansaço, aquilo. E aí são pessoas que eu conheço, não tem filhos, não estuda, não é casado, não mora com os pais, mora sozinho. E eu sei que a gente não sabe da vida do outro, mas são pessoas que eu tenho um pouco de contato, e aí a gente sabe que aquela pessoa tenta procurar um motivo para ela estar daquele jeito, A desculpinha, né? a famosa desculpinha. A famosa desculpinha. E aí do lado de cá a gente faz um comparativo com a gente mesmo, né? E aí você começa a ver o quanto você às vezes ainda está buscando, acha que você não está, às vezes está no caminho, mas ainda está buscando, e você vê outra realidade de outras pessoas que não tem naquela mesma busca, não tem aquela disciplina, não tem aquele cuidado. Essa Essa foto foto aí, aí- tem que ser- O que a gente começou deixando aqui no cantinho, tá vendo ele? O Rafael, Rafael Cunha, Menezes, Chaveiro, Capricho Primeiro, que hoje é major. Esse daqui tá na PE. Tem muita gente aí, que tá aqui em Sergipe que é policial, que é empresário, né? Tem gente aí da CPTRAN, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e tem gente aí também que tá fora, né? Sim. Eu tenho contato com muita gente aí. Os primeiros aí são os patentes, né? Sargento, subtenente, o capitão ali, que hoje é major, que é o que tá ali ao meio. Essa foto aí, se eu não tiver enganado, foi no dia da entrega da boina. Se eu não tiver enganado, foi no dia da entrega da boina, eu tava com a companhia completa. Depois entrou alguns outros integrantes aí entre sargentos e tenentes. Mas aí, se eu não tiver enganado, essa foto foi no dia da entrega da boina. Sim. Eu acho que são 3 meses, né? são 3 meses. São 3 período meses o básico, curso né? ali, o período básico. Inclusive, eu tenho ela moldurada assim, do jeito que você tá vendo aí em casa. Eu tenho lá em casa, bonitinha, eu peguei da bacana. época. Eu tenho duas. Tenho essa e tenho outra do mesmo dia, só que da formatura que teve à noite, só com o meu pilotão. Porque aí tá a companhia. Cada companhia são 2, né? Mas tem alguns que tem 3, né? Tem alguns que tem 3. Tem 3 pilotões, né? Tem 2 ou 3 pilotões. Então, o meu pilotão nessa época aí era o... no meu tinha 3. No meu era o terceiro pilotão. Era o terceiro pilotão na época. Tem primeiro e segundo. Na minha época era o terceiro pilotão. E era a primeira companhia. Que era a Companhia Guerreira, como foi batizada pelo capitão na época. Perfeito. Próxima, manda aí mais algumas aí. Aí no campo. Pelo Aí no sorriso, famoso- pelo aí no sorriso famoso tem marcação. feijão. né? alegria. Fala muito. A gente aqui fora conhece como feijão, né? Mas pra gente é Campo de Instrução Brigadeiro Sampaio, é o CIBS. Aí são meus colegas, aí eu tô enfiado no meio deles aí. Eu Pra consigo achar. identificar. Tô por aí, tô Eu por tô aí. por aí. Isso Tô é por logo aí. no início, Ronald? É no início. Aí Aquilo que ele falou, todo mundo com cara de menino. Cara né? de menino, Mas é. Fisiologicamente falando Você vê com também, cara né? de- Porque a cara do Porque tá jovem, todo mundo né? com a orelha murcha, levando Sem tomando- postura. sem postura, tomando uma lapada e só. Até pra fazer a observação da instrução que está sendo dada, o cara não tem postura mesmo, é todo, né? O pessoal que tá ali em pé ali é aquele pessoal que se dormir dá BO pra ele e pra quem tá do lado. Aí o sargento diz assim, alguns sargentos são gente boa, diz assim,
Quem não aguentar ficar sentado se for dormir, fica em pé para não dormir. Mas tem gente que ainda cai e dorme em pé mesmo. Perfeito. Próximo aí. Essa daí foi a que eu acabei de falar. É o terceiro Terceiro pelotão. pelotão 2011. Isso, terceiro pelotão. Eu tô ali ao lado do tenente, ali ao meio. Se você baixar um pouco... No meio. Ali, lá de cá. Isso. Já Sou tá com a cidadão cara aí. diferente, tá já tá com a aí cara já era na diferente. finalização do curso, Já começou do a calejar, período né? básico já, né? Esse tenente, ele tá lá, hoje em dia ele é capitão, né? Foi o que a gente citou na estante, eu tenho amizade com ele, uma pessoa que me ajudou bastante, que eu sofri um acidente lá no exército, e ele foi uma pessoa que apoiou, que me ajudou bastante, conseguiu me auxiliar em muita coisa lá dentro. E aí essa foto foi justamente a última foto que a gente tirou para poder ser liberado para ir para casa nessa noite aí. Perfeito. Pronto. 7 de setembro de 2011. Tá eu ainda Barão de Maruim com a metralhadora Magna na mão. Aí meus dois colegas aí, o Antônio Marcos e o Alisson Alves, né? Dois empresários fortes aí. Ali ao fundo, inclusive, Isso. Isso aí era um sargento nosso que a gente tinha. Infelizmente ele veio a falecer, já tem alguns anos. Ele passou no concurso da polícia, ele sofreu um acidente aqui. Eu sei quem é. Sargento Vinícius. O maluco. E aí É ele ali. Sargento Vinícius. Muito E bom, aí né? ele veio a falecer. Era um cara fantástico. Uma Um pessoa profissional e como fantástica, pessoa, né? uma pessoa Os dois. com tudo. Você falou a respeito da Magno, você tava com a Magno aí na mão. Mag, Isso. né? Eu tinha uma curiosidade de saber, porque geralmente se fala muito sobre o Exército Brasileiro e às vezes as pessoas questionam que o Exército Brasileiro não tem força bélica comparada aos Estados Unidos, comparado a tal país. Eu gostaria de saber, na opinião de vocês, se nosso Exército Brasileiro atualmente, né, do período em que vocês serviram para cá, se a nossa força bélica ela tem respaldo para bater de frente com qualquer potência mundial, né? Porque às vezes a gente ouve muito isso, o Exército Brasileiro, o cara só vai capinar, né? A gente ouve muito isso, principalmente aqueles que servem o primeiro período e não seguem a carreira, não chegam a ser soldados ou cabo, né? O que é que vocês têm a falar sobre isso? Opinião de vocês. Cara, é o seguinte, primeiramente a gente vai dizer o seguinte, tem muita gente que não sabe o porquê que entra um contingente, sai, entra outro. Sim. Durante os primeiros 5 anos que você sai, você tem que ir lá anualmente carimbar sua reservista para comprovar que você tá de pé, né? Com isso é o seguinte, se acontecer uma guerra que tenha necessidade do contingente, vai chamar aqueles reservistas dos primeiros, inicialmente dos últimos 5 anos. Sim. Inicialmente. Porque a gente já sabe que em tempos de guerra a Constituição cai e aí pode chamar todo mundo. Se precisar até mulher vai chamar, A mulher criança e causa, por aí né? vai, né? A Constituição cai. Vai ser nomeado inclusive Marechal, né? O Marechal é nomeado só em tempos de Isso, guerra. só entendi. Vai ser nomeado Marechal, a Constituição cai e aí o bicho vai pegar. Mas o que é que ocorre? Hoje, de consciência aqui, por exemplo, para o nosso estado, o que se tem dentro do IBC de armamento é um armamento muito bacana, entendeu? Eu, para enfatizar um pouco melhor essa resposta para você, depois o Jota pode complementar, tem um vídeo do Exército que foi lançado, acho que tem uns 3, 4 anos atrás. Depois se você puder puxar e colocar o vídeo para rodar, é um vídeo muito interessante, você vai ver um pouco do Exército. Tem muita gente que questiona que não tem, que tem, mas a gente é um país muito pacífico, a gente é um país que não tem problema com ninguém. Então por isso que a gente não fica a ferro e fogo com certos treinamentos, mas tem territórios, tem estados que pega muito, que tem os primeiros pelotões, os PQDs, tem Sim, é especializado, né? tem os Comandos, comandos. Inclusive os próprios comandos, né? Eventualmente dão treinamento para países de fora que vêm receber treinamento aqui no Brasil, Justamente. porque em área de selva o nosso exército é o melhor. É o que domina. Né? Então, isso mostra muito a força do exército brasileiro. Né? Isso é interessante mostrar para que as pessoas acabem tirando um pouco dessa vamos dizer assim, essa dúvida. Né? Será que nós temos Tem até uma poder brincadeira que bélico? fala que
você tem que direcionar o inimigo quando você quer brigar com ele, né? Quando você vai em questão de guerra. Ele fala que tem que direcionar o inimigo pra mata. Correto. Porque na mata ninguém dá... Não dá pra ninguém. Não dá pra ninguém. Mas o Jota pode complementar aí a sua pergunta. Eu concordo com ele com a fala dele. O que acontece, essa situação do pessoal ficar, vou dizer, denegrindo, que é muito pesado, mas falando mal, porque faz faxina certa e tal, dúvida, uma certa né? dúvida. E aí você, por vezes, observa a pessoa falando, você se viu quantos anos? Não se vi não. Muitas vezes. Se vi um ano e tal. Mas assim, o exército tem muita força. Tem uma força, e uma das principais forças que eu digo a você é o que a gente estava conversando aqui, que pra mim não adianta nada. Se você tem eu acredito que não, um bom material bélico, um bom armamento, se você não tiver essa parceria e esse companheirismo, porque você vai começar a ter uma guerra individual. A partir do momento em que nós 4 aqui somos unidos, e eu digo, eu vou lutar por vocês, seja com fuzil ou seja com a faca, essa é a principal força que eu tenho. E essa é uma das principais forças que o exército tem. Repito o que ele falou, que, fala com os caras de 2011 até hoje. Eu encontrei hoje com um maluco de 2012, e a gente serviu um ano só. Porra, meu irmão, parecia, velho. Então, assim, quando você coloca essa galera toda em um certo terreno com um intuito, seja lutar, seja matar, seja qual for a função, essa é a principal força. Então, assim, o exército tem depende disso, tem uma grande força. E aí você soma, agora vamos partir para o lado bélico, né? Aí você soma com o bélico, aí, meu amigo, então tá pronto para o bicho pegar. Pode vir que tem, né? Se tiver dentro do nosso terreno ainda, maravilha. Melhor ainda. Temos o vídeo pronto que o Ronaldo citou. Consegue colocar o áudio? É um vídeo bem rápido, eu acho muito O interessante. problema é só direitos. Ah, entendi. Aí, mexendo aí e tal. E você vê que Esse muito... vídeo aí, desculpa, Guto, Tranquilo. esse vídeo aí, esse rapaz que tá entregando no cantinho é o capitão, que é da minha época, que hoje ele é major. Ele passa em 2 bacana. momentos no vídeo, ele faz parte do vídeo. Que Ele aí. bacana. Depois eu vou te mostrar. Esse vídeo Cara, esse vídeo, o moleque de 17, 18 anos que vê esse vídeo e não tem entusiasmo para você fazer parte dessa instituição, cara, ou você tá cego, ou você tá com algum problema, porque é um vídeo que... Hoje, ó, se eu não tiver... Eu tenho muito orgulho de ter... Como eu falei, inicialmente era uma coisa do meu pai, você era pro exército, que não sei o quê. Eu não tinha muito conhecimento, não tinha muito interesse. Mas depois que eu entrei, que eu vi a situação... E é um privilégio, cara. Imagina você lá na CS, lá, não sei quantas pessoas são, mas é muita gente, cara. Muita gente. Não sei quantas mil pessoas. E entrar ali, sei lá, 800 pessoas, você tá entre aquelas 800. É um privilégio, cara. É muita gente. Saber Todos que os você dias faz lotado parte, de né? gente. E você vê, entrou aqui 500 pessoas, saiu 300 e você tá ali entre os 200. No outro dia entra mais 500, você tá ali entre os que vão ficar. É uma coisa sensacional. Infelizmente, a sociedade de hoje, ela não está muito invertida, ela troca os valores, né? A gente pega, por exemplo, aí como acabou de mostrar, aí o Duque de Caxias, que faz parte da histórica, né? Que é o patrão do exército. Os pessoal que não sabe quem são, né? Não sabe quem foram. A gente tinha aqui em Maruí o sargento, acho que é Zacarias. É o ex-pracinha? Isso. Sim. Morreu agora recentemente, ele morreu recentemente agora. Participou da Segunda Guerra Mundial, tem uma história muito bacana e o pessoal não se preocupa, sabe? Não busca isso daí. Se você pegar os veteranos que estavam desfilando hoje, os caras dão um valor enorme. Até pra gente que tá mais recente, sabe? E às vezes a molecada não dá valor pra aquele pessoal, né? E são pessoas que muitas das vezes... Vamos só comentar sobre isso, que a raiz do nosso país, a nossa independência, já que hoje é independência, Sim. ela não foi conquistada de maneira bélica, não houve uma guerra Exato. da independência. Sim. Então o brasileiro tem, por natureza, uma questão de não se importar com o exército, com a aeronáutica, com a marinha, com a polícia militar, porque não precisou para ter independência, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo. Que a independência dos Estados Unidos foi conquistada com uma batalha sangrentíssima. Perfeito. Então, assim, a culpa, pelo lado bom, é porque não tivemos guerra para ter uma independência. Sim. E o lado ruim é que criou-se uma raiz no brasileiro de que o exército, a aeronáutica, a marinha não serve para nada.
só serve para capinar, para pintar meio fio, é aquilo que eu conversei com vocês no começo. Mas é aquilo que, se a gente for usar isso, trocar em outros termos, tem muita gente que denigre também a instituição da polícia, né? Ah, a polícia não serve, não sei o quê. Mas quando o cara Quando mexe na precisa, tranca da sua porta é. lá, a primeira coisa que você faz é ligar pra polícia. Nunca vi ninguém chamar o Então, Batman, assim, né? justamente. Então, assim, tem situações no nosso convívio, dentro do estado, o carro do exército está passando e acontece uma situação, um fato, Sim. o exército vai atuar. O exército vai atuar, não é desmerecendo de forma alguma a polícia, mas todas as outras forças são forças auxiliares do exército. Claro. E não o contrário. Então, assim, a força suprema hoje de força que a gente tem é o exército brasileiro. Independente. E é aquilo que o Jota falou, muitas das vezes são pessoas que nunca nem sequer entraram, nunca se preocuparam em pegar um livro para ler, estudar um pouco, ver um vídeo sobre a história do exército brasileiro, e aí vai denegrir, vai falar, que nada, só capina, não sei o quê. A parte do capinar também é uma parte ali que vai trabalhar o seu psicológico, a sua disciplina exato. e tem que ser feito e alguém vai ter que fazer. E é aquela situação, uma coisa que eu aprendi lá no exército. O lugar mais limpo do mundo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. Se você sujar menos, se você bagunçar menos, você vai ter menos trabalho para você organizar. A gente utiliza, nós como coaches, utilizamos uma alusão a isso que você falou. A prevenção do tratar emocional é muito melhor do que tratar depois que já está sofrendo. Exatamente. Então as pessoas buscam se desenvolver para evitar de sofrer as mazelas emocionais. Então isso é bem interessante você frisar isso aí, porque o lugar mais limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. Assim também é a nossa mente. A prevenção não custa nada. Não custa nada, é Depois gratuito. você gasta bastante. Depois você dinheiro, gasta o se você- dobro. Você gasta bastante. Show de bola. Queria fazer uma pergunta agora para vocês dois. Essa foto aí também é lá no campo. Eu sou o rapaz que tá ali no meio com uma cor um pouco diferente, porque Isso aqui, eu tinha um colega meu, que tava lá comigo, ele dormiu na hora da instrução e eu tava ao lado dele. E aí, abraça. Rodei junto, a gente nadou um pouco na poça rasa de lá. Mas aí fez o treinamento aí de camuflagem aí Depois eu fui na geladeira pra poder... Põe a geladeira pra poder tirar aí. Tem coisa muito interessante, cara, que, por exemplo, eu lembro que no primeiro campo que a gente teve, no campo básico, né? As outras duas companhias, ela utilizava o QT. O QT é um veículo que tem aquele maior, chama qualquer terreno, né? Que ele utilizado em qualquer terreno. E o pessoal ia e voltava para a instrução de QT. A gente não. A gente era a única companhia que ia a pé e voltava a pé. Todo mundo com raiva, com a cara feia, questionando, reclamando com a porra, porque a gente não sei o que. Hoje a gente tem orgulho de falar isso. Era a única que ia. Vocês andavam, era de QT no campo. A gente andava a pé. A gente voltava a pé todos os dias, entendeu? Hoje, aquilo que a gente questionava antes é aquela coisa do pai em casa, do pai e a mãe em casa. Sim. Né? A gente não queria escutar e depois a gente, se eu tivesse escutado, tá vendo aí, entendeu? Então, Evita muito, né? justamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Blade agora, pro Jota, né? Blade era o seu nome de guerra do jiu-jitsu, né? Não, Blade era o de 2015. De 2015, quando você do Rio de entrou. Janeiro. Você tinha que ter um codinome. codinome. Pra ficar chamando pelo nome, isso. né? Você aí bota o codinome aí tinha um sargento lá, disse, você parece um Blade. Eu não tô no Blade, você parece não. Você parece um Blade. Eu digo, pô, e agora escolhe qual? Eu digo, bota Blade aí. Aí ficou Blade. Eu gostaria de saber de você, lá, né, na Maré, não foi no Complexo da Maré, qual foi a situação mais interessante que você passou, ou mais difícil que você passou naquele momento lá? Porque foi um momento tenso, né? Não foi um reconhecimento de terreno, foi algo à vera, já né? foi a missão. Teve o reconhecimento de terreno, mas foi com outras equipes, né? A Sim. gente já foi para poder... O nosso contingente foi o 6º, se eu salvo me engano, foi o 6º. Mas mesmo assim ainda tem alguns acontecimentos. O primeiro é sempre pior, né? Mas aí, respondendo sua pergunta, uma das interessantes que eu passei foi o seguinte. A gente tava progredindo, acho que tava com a Polícia Civil nessa época. E fazer alguma coisa lá com a Polícia Civil e tal, e operação. E aí, tá todo mundo abrigado, tem um beco e tal. O comandante GC, sempre atento em todo mundo, tinha um cara do outro lado do beco, no mesmo beco, só que havia uma rua cruzando.
outro companheiro lá do outro lado, não conseguia passar. E aí o comandante GC olhou pra mim e disse, você deve conhecer. Eu tava magrinho na época, mas os postes lá são muito largos, só que são largos e ocos. Sim. E também todo furado de bala. Aí, bicho, quando a GC olhou assim, disse, pô, você não tá bom aí não, velho. Pra mim eu tava tranquilo, tava saco, mas você não tá bom aí não. Eles vêm pra cá, porque onde ele tava já tinha muita gente. E aí uma das coisas que a gente aprendeu é não fazer aquele que a gente chama de bolinho de carne. Sim, fica todo mundo aquele junto, tumulto né? ali. Uma rajada leva todo mundo. E eu fiquei mais afastado ali no poste pra não ficar esse bolinho de carne. Ele disse, não, mas cola aqui. Venha pra cá e ajusta aqui e tal, a gente fica atento, beleza. Pô, quando eu saí, que eu entrei no beco, demorou um tempinho, aquela rajada. Aí a Coração briga gelou. manteve. Aí disse, foi, beleza, e bola pra frente, meu irmão. Aí no dia seguinte a gente seguiu, progrediu e tal, chegou no objetivo lá, no ponto, na praça, já tinha mais tropa lá. Seguiu o dia, foi pro descanso, acabou. E descansa pro outro dia. Foi aquela coisa, né? Troca a cueca e vida E vai que embora, segue. velho. Meu irmão, que onda. Mas o que eu disse a ele, tava aqui pra isso, meu irmão. Tava aqui pra isso, é exército, tá fardado, tá com fuzil, então vambora. Porra, vai pegar agora. Franzinho, magrinho, Nessa operação lá na Maré, teve algum óbito de algum militar? Que não seja do seu grupamento, mas de... Teve o óbito. outra região. Eu acho que da missão toda foi um cabo só, cara. Mas eu não lembro da onde ele era. E aí, pelo que eu vi, foi isso, um óbito só. Acho que Antes foi ou depois você teve? Antes da gente chegar. Aí a gente até fez uma patrulha assim, né? Passava pelo local, o local que o maluco faleceu, foi aqui. E aí, antes da gente ir pra missão, rola muito vídeo. Muito vídeo. Acho que os vídeos não chegam até aqui hoje porque não tem mais esse Não objetivo. tem mais, né? Mas na missão ali, no período, meu amigo, você recebe vídeo toda hora. Só que isso aqui foi lá, isso aqui foi lá. E você fica aquela atenção. E aí fala de local, tá? Você começa é muito incrível. Você começa a fazer parte do local. Você já sabe, pô, situação aqui, isso aqui aconteceu. Isso aqui tinha um local lá, Baixa do Sapateiro. Foi onde aconteceu o falecimento desse cara do exército. Foi até um cabo também. E aí a gente passou pelo local, disse, o maluco, o acontecido foi aqui. E aí você disse, pô, e aí teve essa baixa. Mas eu só lembro dessa, mano. Eu fico imaginando você falando pra sua família em casa que você ia pra essa operação. Mas o que acontece? O meu perfil, ele sempre foi assim, muito, não sei se posso dizer, minimalista. Sim. Eu vou pra guerra, eu troco o tiro e tal, e você mata 2 leões, mas chega em casa e aí, que foi que teve? Isso não, tranquilo, é só isso aqui. Normal do dia a dia, normal entendeu? do dia a dia. Eu nunca sei, acho que é perfil mesmo, chegar a falar e fazer que eu fui e tal. Acho que quem estiver em casa assistindo... Não, vai mas ver era uma depois, realidade que todo mundo tava acompanhando pela TV, né? Por isso eu não sei se aqui apareceu muito, eu vou dizer a você que eu nem acompanhei muito a mídia aqui, mas o jornal pequeno local, né? Deve ter passado alguma coisa. Mas assim, mãe fica sempre aquela onda, né? Esse meu filho no exército e é aquele mesmo caminho, não tem outro. Ele foi, ele gostou, e ela queria também que eu seguisse, né? Se ele foi, ele gostou, tá no Rio de Janeiro, voltei, e aquela recepção toda. E a sensação quando você retornou, como é que foi? Quando você chegou em casa e disse, poxa, voltei vivo. Porque isso conta, né? Porque você tá lá, você tá na adrenalina, né? Você tá ali para aquilo. Então isso o seu psicológico ele tá preparado para aquilo, para tudo que vier. Porém, quando você volta, você diz, caramba, passou, tô de volta. E aí, como é essa sensação? Você chegar em casa e rever os familiares e voltei inteiro. Ainda mais passando... Ufa, né? Ainda mais passando por uma situação onde você visualizou um guerreiro do seu lado, né, que foi abatido. Né? Não necessariamente do lado físico, mas o mesmo lado da você. força, né? Exatamente. Entende? É o alívio que ele falou. É o alívio e... Assim, a gente precisava de um descanso, né? Um descanso físico e psicológico também, porque se passar 2 meses... Tudo bem, tem policial que o cara é do local lá e vive a vida toda. Pra mim, esses caras são heróis. São heróis todo dia. A gente passou só 2 meses, mas não é a nossa convivência, não é o nosso normal. Então, 2 meses pra gente foi muita coisa. Muito tempo. Nessa situação. Então, foi uma sensação de alívio, de descanso, de, assim... Antes você ia pro batalhão, você disse, pô, mais um dia, vamos lá. Tô cansado e tal, mas... E logo após, parecia que não tinha cansaço. Assim, né? Tinha, mas... Você dizia, pô, tava naquela situação. E durante um certo período, era só aquilo que falava. Então você... Aquela situação que antes você... tô meio cansado, então não tinha. Você não, eu tô tranquilo. Hoje não tem armamento, estresse. mas não tem, entendeu? Não tem estresse. Não tem essa patrulha, não tem tal. E, querendo ou não, bate um pouco de saudade também. Você não acredita, bate. Tem gente que não, tem gente que é revoltado. Então, uns revoltosos, né? Tem bastante. Tudo tem, né?
E eu entendo perfeitamente, cada perfil, tudo bem, Sim, mas sim. bate uma saudade. E aí você bota no grupo, e aí, quem é de novo? Esse cara, tá. Bate Você um, falou do um lado alívio de psicológico. Existe algum tipo de amparo psicológico para o soldado que vai para uma operação como essa? É interessante frisar isso, perguntar isso, porque às vezes a gente só vê a sequela emocional ou física, né? A física a gente vê mais quando é principalmente uma missão de guerra. Né? É uma situação de guerra, né? Situação Foi de no guerra. próprio país, né? Em um outro estado, mas é uma situação de guerra. E quando você volta, qual é o amparo psicológico que o soldado ele tem quando volta de uma operação? Cara, isso vai muito assim da real necessidade. Logo quando você chega não existe, assim, até existe, mas não é disponibilizado diretamente para a tropa toda. Sim. Mas assim, se você chega, conversa com, ou até que você não conversa com ninguém. Ele foi comigo, eu percebi, aí chego, passo pro superior, comandante, pô, o moleque lá tá precisando de auxílio. Vai ter esse auxílio. Sim. Psicológico, físico, com relação a isso o exército é muito completo. E lá também, durante a missão, teve também, e eu achei isso muito bom, porque o exército é muito completo tudo, você quer médico? Tem. Você quer psicólogo? Tem. Engenheiro? Tem. Químico? Cara, tem tudo. E a gente lá teve também esse acompanhamento psicológico, teve acompanhamento psicológico, coletivo, individual não participei, nem sei se teve, mas acredito eu que teve creio também. que o individual é mais quando visualiza que no meio daquele grupo tem um que está se destacando emocionalmente entendeu? negativo. Negativamente ele está se destacando emocionalmente. Então ele precisa de uma ajuda. Exatamente. Então aí ele é observado com maior atenção. Isso. Mais ou menos isso. Isolado, né? Exatamente. Mas em resumo tem. Em resumo a gente tem todo esse apoio aí. Edinaldo, suas considerações. Ronald falou que durante a trajetória dele lá no quartel ele sofreu um acidente. Gostaria que você passasse um pouco pra gente como foi que isso aconteceu, se caso você possa falar, e seu emocional, como é que você trabalhou para se sair dessa, para voltar e hoje tá contando essa história aqui pra gente. O que mais pegou pra mim, na parte emocional, é porque tem não sei mais se eu chamo de Jota ou de Blade. Ele Cara, parece o Jota, meu Jota. Meu nome é Janison, então Jota ou Blade. Tá no meio. Já tá. Foda. Tem uma situação lá dentro, na parte interna, que quando a gente tá doente, que precisa de auxílio médico, qualquer tipo de auxílio que seja médico, a gente chama que tá baixado. Você baixou, tá baixado. Tá baixado é baixaria, tá errado. Porque tem muita gente que baixa pra poder... Dá uma descansada. Isso, entendeu? Tirar proveito. Na parte profissional a gente chama pra dar nó, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu lembro que uma situação muito engraçada é que eu fui pra a primeira vez que eu vim após a cirurgia que eu fiz pro quartel, eu tava sentado assim, esperando a saída pro médico, tinha mais umas 3 pessoas. Eu tinha 20 e poucos dias que estava operado. Tinha acabado de tirar os pontos uns dias anterior. E foi mais de um palmo o corte que foi feito no meu abdômen, né? E aí chegou o tenente. Seus baixarias, vocês estão aí, baixados, não sei o quê. Aí todo mundo levantou aquela agonia, não sei o quê. E eu não levantei. Só que aí na hora que o tenente veio pra cima de mim, eu tentava falar e ele dando bronca. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar calado. E ele... Quando ele parou, que ele respirou, né? Que tem aquela ditado que a gente fala, quando a pessoa vomita, que ela descansa, aí você fala, né? Esperei ele vomitar, quando ele vomitou, eu disse, tenente, eu tô operado. Ah, você de fato tá baixado. Entendeu? Porque tem aquela imagem que o cara baixou só pra dar nó. Entendeu? Tem essa situação. Eu sofri um acidente, a gente tava chamar pronto operacional, a gente ia viajar, ia pra uma missão. Eu queria muito participar dessa missão, né? Ia ter helicóptero e tudo mais, e infelizmente não participei, né? Eu tomei uma pancada, numa situação que a gente estava numa pronta operacional, e aí, em primeiro momento eu senti muita dor, fui para a enfermaria, o médico me deu um remédio e mandou eu, tá tranquilo, olhou assim, examinou, não tinha nada. E aí a dor, ela deu uma reduzida. Do nada a dor começou a aumentar, fui para a enfermaria novamente, fiquei lá uma tarde por inteiro, e ele falou, se você não estiver melhor, você vai para o hospital. Tranquilo, fui para casa. Na saída para casa, comecei a piorar um pouco a situação, cheguei em casa já na tora. Aí eu tentei dar uma descansada, dormi um pouco, acordei ainda passando mal e chegou ao ponto de desmaiar e ter que ser levado para o hospital e apaguei, não lembro, só lembrei depois de ter acordado, fiquei internado mais de 15 dias, tive que fazer uma cirurgia,
Fiquei 10 dias sem poder comer, sem beber água, só funcionava o cérebro e o coração, todo o intestino grosso, delgado não estava funcionando, porque eu tenho uma lesão muito grave, foi o apêndice, e teve inflamação nos órgãos, e quase morri, quase passei dessa pra não sei, tem gente que fala pra melhor, mas não sei se é melhor, se vai ser pior. Não sei, não fui lá, entendeu? Mas o que Jota falou aí faz todo sentido. Eu tive todo o auxílio, todo. Eu procurei saber na época os valores, né, que se eu fosse pagar, como é que sairia, né? Mais de 100 mil reais. Cara, Mais de 100 mil reais, eu vou bem abençoado Fusex. Tudo. Fiquei internado no Hospital Primavera, que tem um atendimento sensacional, né? E foi mais uma história que tem pra contar, né? Não me trouxe, assim, nada de tão negativo essa situação, graças a Deus. pelo contrário, tô curado. eu creio que no seu caso, não só no seu caso, mas pelo seu posicionamento, a gente percebe muito isso, que a maneira como você observa as coisas, os acontecimentos na sua vida, é mais para o lado positivo. Então, o positivo ou negativo vai depender do ponto de vista em que está sendo observado o acontecimento. E você escolhe sempre observar o lado positivo das coisas. Por isso que você leva a vida de maneira mais leve, tranquila e não tem sequelas emocionais para tratar nesse sentido específico. Então, isso é interessante, que as pessoas entendam que, dependendo da maneira, do ângulo onde você olha a situação, é que vai visualizar, é que vai demonstrar se aquilo é positivo ou negativo. Por quê? O que aconteceu para você, para mim, poderia ser negativo. Sim. Mas você está enxergando o lado positivo de ter superado tudo aquilo, de ter todo o apoio, todo o respaldo do Exército Brasileiro, que teve ali lhe apoiando em todos os momentos e em todas as áreas, né? Não só psicologicamente, mas financeiramente com aquele custeio, todo o apoio necessário para a sua recuperação. Então, a maneira como você se posiciona é que vai determinar se algo é positivo ou negativo, né? O acontecimento ele vai existir. Eu acho que é essencial. Você falou uma coisa interessante, você falou assim pro Jota. Quando você chegou, aquele sentimento de ser, ufa, cheguei, tá tudo bem. Tô bem. Aí na hora eu pensei aqui, cara, eu tenho esse sentimento todo dia quando eu chego em casa. Perfeito. Quando eu olho pra minha filha todos os dias, eu digo, poxa, cheguei, tô em casa. Porque você é pai, não sei se você é pai, Jota. Então, O sentimento que eu tenho é de... Porque hoje do jeito que as coisas estão, eu peço a Deus. Antigamente, oh meu Deus, eu vou trabalhar que eu retorne pra casa. Hoje eu olho pra minha filha que eu retorne porque eu tenho minha filha. Tem alguém me esperando. Né? Tem alguém esperando, né? Então a vida ela vai em degrau. Eu tive filho ainda, aí você tem filho. Minha filha tá pequena, deixa ela crescer. Né? Você vai, aquela busca sempre... Tem uma situação que o pessoal fala de ponto de vista, né? Não, mas é o meu lado de ver. Eu costumo dizer que não tem o seu lado de ver, tem um lado correto das coisas. Correto. Não existe, eu escutei recentemente uma pessoa falando assim, não, mas você tem sua verdade, eu tenho a minha. Eu disse, não, meu amigo, a verdade é só uma. Você pode ter a interpretação do que é verdade, eu posso ter, pode divergir, mas a verdade é só uma. Em algum momento a gente vai entrar no consenso e vai ver qual é a verdade. Dos entendeu? fatos. Dos fatos. Entendeu? Mas a verdade é só uma. Então eu acho que não tem... porque eu não olhei por esse lado, eu disse justamente. Porque você olhou pelo lado que foi mais confortável de você utilizar, de você olhar. Para algumas pessoas iam julgar. Mas quase morreu lá no exército. Deixe seu filho para lá não, porque eu tenho um parente que foi lá quase morreu, né? Parece que morreu lá. Cara, ali no fundo, ali no P5, certo. no P5, tem uma ladeira, lá no fundo do batalhão. E aí um sábado, 11h20 da manhã, perto da gente ir embora, não, 10h20 da manhã, perto da gente ir embora, o tenente só tem um mato que tá muito alto lá. A gente vai estar no pé da cerca, a gente vai ter que tirar aquele mato. Aí tem história. Saudade. O outro já Aí, começou a rir ali. Missão já dada. sabe. É missão cumprida. Aí, não O tem cara como quer é. revoltar, não fica maluco. Não, mas tudo bem, a gente foi. Só que tem um detalhe. No final da ladeira tem aquela cerca, né? Ó o arame, ó, bem fechadinho, bem esticado. Você não consegue pular aquilo ali, é muito difícil. E a gente tá lá. E aí tem um abençoado que tava aí na foto aí, que era quem mais tava reclamando da vida. Tinha um toco assim meio que de coqueiro. Ele reclamando da vida, encostou e meteu o pé. Na hora que ele fez foco. Era uma casa de abelha. Tava todo mundo na ladeira. Aí sai todo mundo correndo e as bichas atrás pegando. Tem um colega que tava bem acima do peso, que eu não vou falar o nome dele aqui.
Ele caiu e saiu rolando, velho, descendo. Eu já tava quase lá em cima, não tinha levado uma picada de abelha. Fui um dos primeiros a sair correndo. E aí o colega gritando, pega ele, ajuda ele. Eu olhei pro outro que também apareceu aí na foto, ele disse, rapaz, vamos, ele disse, bora. Peguei aqui a grandona, ajeitei, descemos pra pegar ele. Conseguimos pegar ele, saímos empurrando, aí eu já comecei a sentir as picadas. Velho, a gente foi até o meio ali perto ali do piso preto ali. Certo. Onde tá o busto ali Do brigadeiro. Isso, do brigadeiro. E as abelhas estavam atrás da gente. A gente fomos, se eu não estiver enganado, foram 8 pessoas pro hospital. Na hora, fomos pra sua primavera. Na hora que entrou lá, o cara fazer ficha, o tenente fazia a ficha, nada, vai estar todo mundo lá. Entrou, bora, tá todo mundo pra atender aí. Cara, eu tomei 38. Teve um colega que tomou mais de 100. Teve eu que tomou mais de 50. Mais um que passou muito mal, que foi o 01 da minha turma, ele tomou só uma e passou muito mal. Provavelmente é ficou alérgico, tremendo. É, deu a reação. E aí foi que o médico explicou lá pra gente lá, não, se você tiver reação, você tomou uma só pode matar você, entendeu? Então assim, tem inúmeras situações, como essa que hoje a gente ri pra caramba, Na hora fala. é complicado. Na hora é muito complicado. Eu nunca ia imaginar que eu ia levar 38 ferroadas de abelha, depois ia estar contando rindo. Porque assim, meu rosto não dava pra ver, de tão inchado que tava. Porque os hematomas eles estavam se emendando entre eles, Sim. né? Então assim, é aprendizado. É aprendizado. Foi mais um momento, é mais uma história pra contar, que tô doido pra contar pra minha filha, deixar ela crescer um pouquinho mais, entendeu? Porque hoje ela olha pra aquela foto lá e fala, ó, papai é soldado. Aí chegou o dia do soldado, ó, papai é dia do soldado, meu pai foi soldado, aí fala na escolinha. Mas deixa ela crescer um pouco mais, que essas histórias tá guardada Tá aqui. tudo arquivado. Tá tudo arquivado aqui. Só pra gente fazer uma conexão, veja o que é que eu tinha dito antes. Quando você olhou pro maluco lá embaixo, né, o mais pesadinho, primeira coisa que ele disse que fez, olhou pro outro parceiro. Sim. Então, quer dizer, ele poderia ter o material que fosse. Só que se esse cara que foi parceiro dele e o outro não fosse brother, ele tem o melhor material do mundo, o cara ia ficar lá, pô. Ia ficar lá embaixo. Então a principal ferramenta, a principal força dele foi a parceria, o companheirismo ali. Isso. O cara sem material nenhum, foi o quê? Com a gandola. Isso. É o forte militar, o improviso, né? É, Tem jeito. improviso, tem que improvisar. Amarra, vai. Então o companheirismo foi o Isso quê? trouxeram pra vida, né? Então, Lembrando que aqui fora a gente fala que peão é coisa do demônio, né? Lá dentro é soldado. Soldado. Peão, né? Lá soldado é coisa do. É só lembrar de uma coisa, que a gente fala assim, a gente gosta, né? Mas, não é que a gente não reclamava. Eu reclamava. Não vou dizer que é perfeito, não. Tinha situações que eu reclamava, mas é aquela situação. Tem que aceitar, pô. Você reclama, vai fazer reclama e tal, depois passa, pô. Vai passar, mas pra depois não assistir e dizer, reclamava e agora tá... Quando virar hábito, pô. já era, né? Entendeu? Você hábito já reclama, você faz, você joga, mas vai. Mas saiu e você descansa, pô, e outro dia. E a reclamação existe, mas é só pra gente deixar claro, pra dizer, os dois estão lá falando, vangloriando o exército né, aconteceu alguma situação que reclamou. Tem questionamento. Mas tem uma coisa interessante que eu nunca... Um dia eu só conversei com um amigo meu. Pra mim passou muito rápido. Eu ficava vendo, hoje bem mais velho, psicológico um pouco mais, a cabeça um pouco mais evoluída, eu entendo muito quando a pessoa diz assim, poxa, esse dia aqui não passa. E aí eu falo pra pessoa, pô, cara, você tá pedindo pra morrer mais cedo. Porque o tempo passando você vai envelhecer, você tá com o tempo de morrer. O momento que você dá, se você pegar o dia que tem 24 horas, você divide em 3 blocos de 8 horas, o momento que você mais está ativo é o momento que você está trabalhando. E esse momento justamente que você está pedindo para que ele acabe. Esse é o momento da sua realização. E lá, eu via muitas pessoas dizendo assim, poxa, esse horário aqui não chega. É cansativo, era chato. Mas era bacana você ter aquele sentimento, poxa, domingo eu vou entrar de serviço, 5 da manhã. Sábado, 10, 11 horas já ia embora, dormir lá, para no outro dia não ter atraso, porque tudo podia acontecer, né? E tinha situações muito apertadas, a gente chegava de missão, das missões, e naquele dia que a gente chegava, a gente já estava de serviço. Já estava de serviço. Já em E casa. lá não é que Descanso nem... zero. Descanso zero. Não é que nem polícia, não, você, não, vou trocar com você a escala. Não existe isso. Assim, pelo menos não na minha época, não sei na sua. Não, Dizem que foi melhorando as coisas. não, a gente observa que com o decorrer do tempo, né, gradativamente, vai afrouxando mais. E nem querendo pagar embuste, mas a minha turma, assim, acho que depois da turma de 2010, foi bastante elogiada. Não porque é minha turma, observe, mas porque realmente acho que o perfil, não sei, acredito que criação, apesar dos pais não se conhecerem, mas eu tenho essa crença de que você cria você cria um filho, né, com aquele costume e tal, e ele vai levar isso pra vida. E tem uma certa turma, tem uma foto aqui, eu não sei se depois consegue passar, tem uma turma de 2012, tem um grupo mais fechado.
e a gente se parece muito com relação à criação, com relação à Personalidade. personalidade, entende? Essa questão do reclamar, de dizer, meu irmão, isso aqui meu, e esse grupo quando tava junto, então a gente foi menos ralado do que eles realmente, acho que eu acredito nisso também. Mas teve uma relaçãozinha, teve, em comparação a 13, 14, 15, ixi, totalmente diferente mesmo. Coloca a foto anterior. Tá, eu acho que lá é na Maré. Ou foi na Operação Pica? Não, essa foi... Essa eu já tinha dado baixa. Foi agora no exercício de mobilização. Eu dei baixa em 2020 e aí teve o exercício em outubro de 2020 também. É de 4 anos esse exercício. E aí foi, eu tava em Itabaiana, eu acho. Tava em Itabaiana. Bacana. Fui lá também, Itabaiana. Esses caras, olha a turma de 2012 aí que eu falei. Esses caras aí, eles são do tiro de guerra. Eu só Esse não ano aí lembro. foi 2020. 2020. Foi na pandemia. Pessoal já de máscara. É, de pandemia. máscara, Isso. pandemia. Da pandemia. E é, olha o comandante do GC da Amarela aí. Não sei se depois você lembra dele, depois eu mostro a foto dele. E eu acho muito interessante esses caras aí. Eles são do tiro de guerra, de lagarto e distância. Não sei se teve algum desses que fechou, mas esses caras não recebem. O soldado recebe, né? Recebe o valor ali, eu não sei como é que chama, o soldo, enfim. Mas recebe. E aí depois quem ganha passa a receber um pouco mais. Esses caras não recebem nada do interior. E você precisa ver a vontade dos moleques. Você precisa ver a vontade dos caras. Tem muito bom município mesmo. assim. Tem muito município. Tem, alguns de estados, muito novo, município assim. é muito bom de ver. É muito bom de ver. Esses aí são os Caveiros 2012. Os caras são bons. Os caras são muito bons. Tem um perfil maravilhoso de trabalho, velho. E Eu passa acho que eu muita conheci foto. esse pra rapaz ver. do lado de cá. Esse baixinho aqui. Não, de cá. De cá. O de cá? Sargento. Turma é boa. Os caras são muito bons mesmo. Isso aí foi na operação. Foi aí dentro do quartel mesmo. Não tiveram o que fazer. Vamos fazer uma operação, tira verniz, bota os antigos, bota todo mundo. Bota todo mundo, Mistura tá todo tudo mundo e vai certo. embora. Daquele jeito, meu Deus, no fundo do quartel e o pau comendo. Aí, Nessa eu não tava, mas foi 2018, eu acho. Eu tava auxiliando o campo. Então, pra quem tá assistindo e vai assistir depois, como é que fica, né? O uniforme aí. Na pegada daquele é jeito dessa que você cor tem já o mostrado. uniforme, né? Entendeu? Acreditem, consegue lavar e utilizar novamente. Eu acho que É isso que eu esse tava camarada pensando aqui, aqui, um trabalho pra lavar isso aí. ele é do meu ano. Sempre quando eu olho um cara... a gente tem um certo preconceito, né, com várias coisas, principalmente quando a gente não conhece. Então, antes de ser militar, eu olhava assim, um cara magrinho, baixinho, eu digo, pô, aquele maluco ali, Do velho. nada, né? Aí eu acho massa essa foto desse companheiro meu aqui, porque ele é também magrinho, baixinho, mas um cara muito bom, tinha uma resistência física boa, né, mas já deu baixa também. Só que é um exemplo também, ele apesar de ser da saúde, não é de infantaria, mas era um cara exemplar também. Muito bom mesmo. Disciplinado, muito bom. Carcassinha de grilo, mas... Tava lá, Tava lá. Próxima foto aí, Murilo, por favor. Perfeito. Aí a maré também? Essa não, essa foi Madre de Deus. Algum treinamento que a gente foi lá e tinha que transpor um rio no barco. Do barco, isso. Esse aí, falando de companheirismo, hoje é meu compadre. Sou padrinho do filho dele. Levou pra vida, né? Tá vendo Entendeu? aí? Um exemplo. E ele tá na ativa hoje, acho que ele tava desfilando, depois foi pro serviço, alguma coisa assim. Tava mandando mensagem aqui. Então é algo que transcendeu, né? Saiu do exército e já veio aqui pra fora. É um maluco, é um irmão, é como se fosse meu irmão mais novo. Perfeito. Bato nele tudo. Pra vocês verem, quase os mesmos caras, né? Ó, da outra foto, esse maluco aqui, esse aqui, só ficou faltando o outro menor. O apelido de Blade tava bem colocado. bem colocado. E Cara esse do maluco maluco. aí, Isso daí agora. foi naquela mesma... do pessoal do tiro de guerra em 2018, 2020, em outubro. Foi logo depois da baixa, né? O exercício de mobilização. E aí, vamos juntar a turma aqui e tirar foto. Esses caras são unidos demais. E até hoje, trocam. Não tem nem como. É como se fosse irmão. Falar normal, todo dia. O Blade, o fuzil que naquela época era pesado, hoje dá uma saudade, hein? De vez em quando dá uma saudade do FAO. Tirando que é padrão também, né? O jeito de segurar tá na bandoleira. Não sei, mas eu acho muito bom isso aqui. Observar o dedo fora do gatilho, que é algo que... Sim. É um negócio que você aprende logo no comecinho, mas você fica, pô. Você entrega qualquer momento ao paisano, ele já vai fazer isso aqui, Bota o dedo. É uma Airsoft, você pega o Airsoft hoje em dia, sabe que é Airsoft, mas você não bota o Você dedo. tá com o dedo fora do Só gatilho. pra constar, então- assim, na curiosidade da conversa, eu tenho um parafuso.
E aí você observando a disciplina, cara, é automático, é automático. É muito bom. Então essa disciplina do gatilho tem outras disciplinas, né? Questão de comportamento, de como agir, modo de falar, não só do gatilho. Sim. O gatilho é um exemplo visual que a gente pode ver aqui, né? O fuzil é uma coisa até que eu brinco às vezes quando o pessoal fala, nada, exército, eu digo, meu irmão, você sabe qual é a sensação de você pegar um fuzil e se atirar de fuzil? Ah, cara, Aí o cara fala, não, eu disse, também você não vai saber, meu irmão. Você não vai saber, não. isso é, como eu falei no início, é uma sensação muito grande. Quem passou por isso daí, eu sei que vai ter situações muito difíceis, mas também tem muita coisa que você leva, que é muita coisa positiva. Muita coisa que... Tem mais foto aí, Murilo? Tem. Isso aí foi em 2018. Em 2018 já estava com uma certa antiguidade, já estava prestes a ir embora, né? Então, assim, quando você entra no serviço temporário, você diz, eu vou dar o gás aqui até... E a gente, infelizmente, vê alguns exemplos lá. Eu vou dar o gás aqui até eu conseguir tal coisa. Sim. Se você conseguiu, acabou, meu amigo. Acabou o homem, acabou o militar, certo? E essa foto foi em 2018. Então, eu estava com uma certa antiguidade, mas mesmo assim a disciplina e a vontade de fazer. E nessa instrução também estava com o meu compadre. Mas a disciplina e a vontade de fazer... É muito grande. Então, 2018, uniformezinho novo, suja o uniforme, Suja. bota a tinta. E tem outros caras também, antigos também, com uma disciplina muito boa, que estavam auxiliando nesse campo aí. Os caras desse campo foram bem formados. Pra lavar essa tinta aí, pra tirar do trabalho. Acho que o uniforme eu perdi, eu não lembro. Acho que... Perdeu. Porque você lava muito, aí quando você lava muito, a própria tinta do uniforme já não suporta. Aí fica aquele uniforme branco, que a gente chama de neve. Aí a gente já descarta e deixa de ralo. A gente que passou por lá, a gente consegue identificar pela farda, como ele falou, né? Se você for verificar a farda do quem entrega pra gente no início, a gente consegue ver que é diferente. A gente vê pelo gorro, né? O gorro que a entrega não faz essa dobrazinha, não tem esse formato, não é curto, pequeno assim. Todos esses detalhes a gente consegue identificar. Até suspensório, quando o pessoal compra de fora também, que é diferente, a gente consegue identificar tudo, né? O que a gente utiliza lá, Já que é tem dado uma no início, identificação tem, visual, né? né? Ela tem uma postura um pouco melhor, o fardamento que a gente compra fora. Não é barato, entendeu? Não é barato, até mesmo porque o outro, o terceiro dele não é... Ele é bom pro campo, porque ele é mais maleável, né? Ele é mais mole. maleável. Mas como apresentação em si, para utilizar no dia a dia ali, para você sair na rua, não é muito bacana não. Esse daí é um dos melhores. E ele tá com inclusive ele tá com um uniforme ali, Aquele os comprado, melhores né? ali, dá pra ver pelo tom do Padrão, uniforme. padrão, né? É. Padrão. Essa é aquela mesma turma, isso aí mas foi algum exercício que a gente foi em Salvador, e aí mais interessante postar justamente porque a turma que estava no exercício de 2020, anos atrás, a mesma turma está nessa foto, e foi muito ralado também, apesar de estar uma certa antiguidade, mas o exercício foi sugado, mas estava todo mundo junto e aquela onda, tá cansado, tá, mas vai assim mesmo, vai cansado. Ah, você tá com FAP ali, né? Não, aí eu falo mesmo. Eu falo? É. Eu acho que pensei que eu tinha visto tripé ali. Não. Ah, não, é a bandoleira ali que tá. Que tá caída. É, que tá caindo. Uma curiosidade minha, é a manutenção desse material. Somos nós. Tá na reserva lá com a Barmeira, ele identificou alguma coisa? Se eu estiver falando, estiver divergindo, você complementa aí. Tá lá na reserva de armamento, o Cabarmeiro ele vai fazer a manutenção se precisar de alguma situação. Mas no mais, Jota, tá com seu fuzil, abraça. Faz manutenção, se a qualquer momento um tenente, um superior, um oficial pedir para inspecionar um sargento e não tiver em condições, o bicho pega, que ele vai ter que sempre ficar em condições. E o uso de munição, essas coisas assim? É livre, tipo, se você quiser treinar sua precisão, você pode ir lá, tem um campo e você atira ou... Eu não sei como foi na época de quando Jota, mas na tem, minha época não. quando tem o treinamento, você vai lá No treinamento. Quando tem um treinamento, é limitado e tem lá, tem que ter o porquê de ter aquele treinamento, né? Principalmente toda vez que vai para alguma missão, né? Se necessário faz um treinamento, né? Mas é limitado, pelo menos na minha época, não sei na sua época. Continua. Comprado, certinho, minha até porque é também. questão de segurança. Isso, quantidade de munições e, por exemplo, correção de tiro. Você vai ter tiro hoje, seja campo de qualificação ou qualquer outro campo, depois que você já tiver enganjado, tiver antigo. Vai ter tiro. É tudo muito amarrado, é tudo muito, muito completo. Então, tem alguém para acompanhar, o instrutor de tiro, o que ele vai fazer? Existe não sei o nome daquele, que ele mede aonde tem que cair seu tiro, né? Ou deveria cair.
está muito afastado, ele vai dizer ou você tem que clicar seu fuzil, ou você corrige a sua visão, né? E ele vai fazer todo um questionamento. Como é que você está fazendo sua visada, né? Como é que você está fazendo sua linha de mira? E aí, diante disso, ele vai corrigindo. Pô, baixe mais, tire mais o dedo, coloque mais o dedo. Todos esses ajustes ele vai fazendo. E aí você vai corrigindo e vai muito assim do tempo que o cara passa, né? Quando o cara... Sim. Passei 8 anos, então eu vi algumas Viu vezes. muita coisa. Atira, o tenente olhou lá, está, Jota, tá mais em cima, tá mais embaixo, baixa um pouco, beleza. Você vai afunilando mais, você vai... Quando Então, passa só esse uma hora- treinamento, ele é esporádico, tipo, você tá lá no quartel, não tem nada pra fazer, se Não, o instrutor de tiro estiver lá, você chega dele, eu queria treinar Sei, o tiro, não sei o quê. Não, esse infelizmente é controlado. Assim, né? Infelizmente existe um período, né? Periódico. Sim. E aí só vai ter e tal e vamos treinar. Blade, Jota. Beleza? Eu sou Blade, né? Então, J. Blank. Cara, qual o maior ganho que você teve durante essa sua trajetória? O que é que você trouxe de lá pra vida? Lógico, você já falou vários exemplos, mas cite um que você julga como o maior ganho que você teve durante a sua trajetória no Exército Brasileiro. o maior ganho, eu vou falar psicológico, a resiliência, né? Você poder se reformular, se reconstituir, tropeçou, você vai embora. Mas vou falar do emocional, que era da parte administrativa também, então viajava muito e tal. E nesses percursos eu conheci minha mulher, a qual hoje eu sou casado, temos uma filha, que está em casa assistindo. Mas acho que o maior ganho foi esse, o meu emocional mesmo, né? Com relação a relacionamento com minha mulher. Se não fosse o exército, não teria essa linha, né? Não viajaria, não estaria hoje. Top. Justamente. A mesma pergunta eu faço para o Ronald, né? Qual foi o seu maior ganho aí nesse período? Então, vou complementar também o que ele já falou, né? A resiliência, você ter a disciplina, tem muita coisa que é agregador, que vai construir você aos poucos, né? Que você tem coisas inclusive que você só passa, é que nem o pai e a mãe em casa, você só passou a entender depois. Tem coisas que eu só passei a entender depois. Nos primeiros 6, 7 meses, eu não entendia que... eu tinha um sargento lá que toda vez que ele me chamava de R feio. R feio, sentado no 2. R feio, tá comendo farinha por quê? O cara não largava meu pé. Não coma farinha não. Você já tá gordo, tá acima do pé, incha, o cara não larga no meu pé. E depois, com mais um tempinho lá, eu comecei a perceber, esse cara tá me dando o tempo todo orientação, dica, eu não tô entendendo. Eu tô com raiva dele. Eu comecei a perceber que eu tô com raiva da pessoa errada. Tá entendendo? Porque quando a gente, como eu falei, entrou com um cara de gatinho, a gente às vezes não tem aquela percepção, né? O cara que nunca lhe dá bronca é seu amigo. E o que lhe dá bronca é seu inimigo. E não é bem por aí. Hoje em dia a gente sabe que não é bem por aí. Muitas das vezes é muito e muito o contrário disso daí. O cara que mais lhe dá bronca, que mais tenta orientar, É o que mais quer o seu que bem, questiona né? que mais o que é o seu bem, né? Então, eu acho que tanto a gente consegue levar muita coisa positiva, amizade, disciplina, resiliência, persistência, né? Coragem, né? E tem coisas que o fardo passa a ser leve, como o Jota falou. Tem situações que a gente já passou que o fardo ficou leve, né? Ficou leve, porque a gente já passou por certas situações. E hoje, eu até brinquei, eu falei que o pessoal dizem que ficou mais tranquilo, não sei o quê. Não é questionando não, porque é assim mesmo. É assim mesmo. Se a gente for pegar a história da época do pessoal que é da idade do meu pai, ou que serviu bem antes de mim, sempre vai dizer, na minha época era pior, que não sei o quê. É sempre assim. Sempre, na história com tudo, sempre vai ser assim. Ninguém nunca fala que o meu foi menos ruim do que o seu. Eu sempre vivencio uma situação pior do que a sua. É sempre assim, né? Mas não tem problema, né? Isso aí vai acontecer mesmo, mas a gente tem que sim perceber o ponto positivo, né? Os pontos positivos e aquela situação, como o Jota falou, tem gente que não agrega nada e só questiona, né? Um dia desse, para entender um pouco essa situação, aquilo que o Jota falou sobre o cara questionou, mas nem serviu. Ou serviu, tem gente que ficou baixado o ano todo e era quem mais questionava. Sim. Né? Um dia desse, um rapaz me parou e falou, essa moto sua aí, a outra moto da tal marca é melhor. Eu disse, você teve a qual delas? Nenhuma. Então assim,
daí a gente consegue entender. Lógico que tem a parte sofrida, a gente tem que saber interpretar essa situação. Tem gente, é que nem no nosso dia a dia hoje, no nosso trabalho, tem gente que contribui tão pouco, tem gente que contribui bastante, tem gente que não contribui nada. Mas a gente tem que saber identificar os pontos positivos para levar para frente e aquele negativo deixar lá. Porque também tem pontos negativos. Tem muita coisa negativa, como eu falei, tem gente que entra com a cabeça fraca e se torna uma pessoa pior do que o que entrou lá, né? Tem gente que entra com os problemas já psicológicos, que só identifica lá, ou que são identificados depois. E ali com o companheirismo o pessoal identifica e vai dar aquele auxílio. Excelente. Para finalizar agora, uma pergunta para os dois. Se pudesse, voltaria ao tempo? Você veria tudo de novo na cabeça de vocês, caso tivesse que acontecer? Eu não mudaria isso. Se não mudasse os meus ganhos atuais, porque eu acredito que existe uma linha, né, para eu ter chegado até hoje, né, que hoje ter tudo que eu tenho, seja família, seja, né, existe uma linha para aquilo, e qualquer coisa que eu acredito, qualquer coisa que eu mude no passado poderia desviar essa linha. Mas não retirando meus ganhos de hoje, como família, pensamento e aprendizado emocional, psicológico, resiliência, sim, eu mudaria algumas coisas só para complementar mesmo, só para Enfeitar, né? a cereja do entendeu? bolo. Isso, mas sem perder Aperfeiçoar o nada. resultado, né? Isso, agora se perguntasse assim, você mudaria para ser mais bem sucedido financeiramente, mas você perderia tais coisas? Não, então deixa aqui hoje, eu prefiro mudar daqui para frente do que para não perder nada que eu tenho hoje. Eu penso do mesmo modo. Infelizmente eu tava já com o engajamento certo na minha época. Eu não engajei por causa do acidente que eu sofri, né? E aí teve uma situação administrativa, teve um erro lá que eu não vou poder citar aqui. Por esse motivo eu acabei saindo, né? Mas eu tinha muita vontade de ter dado continuidade lá. E eu dei baixa lá foi dado baixa só no final de 2012. Só que eu só ia lá de vez em quando. Por isso que a gente não chegou a se conhecer. Eu só ia lá de vez em quando, né? Então ficou praticamente aí quase 2 anos aí, só que só dei baixa lá no final de 2012. Inclusive tem alguns colegas aí que daquela época que tava com... Tem um colega que se acidentou fora jogando bola. Que dava baixa um dia desse, na época dessa, né? Então assim, eu tive uma situação lá dentro, interna. Foi feito uma sindicância lá dentro. Sim. Foi apurado, tudo certinho. Eu auxiliei, levei, eu chamei tudo certinho. Foi apurado. Cheguei aí pra fazer uma perícia médica no hospital da 6ª Região Militar lá em Brotas, lá em Salvador. Né? Mandamos ofício lá para Brasília e tudo mais. Mas aí depois o respaldo que veio de lá era mais questão judicial e aí eu não quis dar prosseguimento para lá. Mas eu posso lhe dizer que o pouco tempo que eu fiquei foi muito proveitoso. E mesmo eu ficava vendo que mesmo eu ali andando devagarzinho, eu tinha que andar devagarzinho, quase ali mais de 3, 4 meses pós-cirurgia ainda andava devagar, não podia, mas eu fazia questão de ir lá presencialmente. Eu podia solicitar que o cara fosse lá em casa, eu fazia questão de ir lá, pegar um táxi, ia lá, descia, porque entrar ali é uma satisfação imensa pra mim. Inclusive tem gente que não sabe, mas o pessoal pode ir lá visitar, os reservistas vai lá pra entrar, falar problema, não sei o quê, porque assim, eu tenho uma satisfação enorme de ir no 28BC. Recentemente eu passei por lá com minha filha, essa semana agora. Eu disse, olha papai, lembra do soldado que você na escolinha? Eu lembro, pai, o soldado fica ali, passa bem em frente. Eu disse, irmão, passa devagarzinho, que tá no... Passa bem devagarzinho, aí fui mostrando pra ela. Aí tinha um rapaz lá no P2, eu disse, olha, tá vendo o soldado ali? Irmão, deu uma paradinha. Entendeu? Porque é muito satisfatório pra mim, entendeu? Como eu já falei, vai ter ponto negativo, vai, mas eu consegui trazer mais coisas boas. Pelo menos eu consegui enxergar mais pontos positivos. E hoje eu tenho muitas amizades que, cara, são pessoas fantásticas. São pessoas fantásticas que eu tenho ali no meu cotidiano, no meu dia a dia, que eu converso, que eu falo, que estão ali no meu dia a dia, que são pessoas fantásticas e que vieram através do EB. Né? Vocês falam Exército Brasileiro, a gente chama EB. Perfeito. Eu gostaria de, já para encerrar o nosso bate-papo, agradecer mais uma vez a vocês e dizer que foi um prazer imenso compartilhar com vocês esse espaço, esse momento e aprender, porque aqui eu vou falar para você que a gente aprendeu muito mais do que passamos alguma coisa para vocês. Exatamente. Entende? E esse é o nosso objetivo, aprender e dividir com o nosso público aquilo que vocês trazem de respaldo, de conhecimento, de vivência, no dia a dia, na profissão e nas suas experiências vividas lá no EB, como vocês falam, né?
E presentear vocês é um ato simbólico, mas presentear vocês com esse mimo, né? É um projeto de um amigo querido. O grupo chama Supremacia Cristã. Eles resgatam jovens das drogas. Tem um centro de recuperação aqui, Nossa Senhora do Socorro. E eles trabalham com esses chaveiros, algumas coisas assim mais manual, né? De trabalho manual, para vender e ajudar no centro de recuperação deles. E eu queria estar passando para vocês aqui, para vocês levar como lembrança do nosso podcast, né? E que outras oportunidades surjam para que a gente se encontre cada vez mais, porque eu vou falar para vocês agora como pessoa, não como um terapeuta, o coach, enfim, como pessoa. O aprendizado que nós tivemos aqui em que 1 hora, 1h30. 1h30 aproximadamente. Eu vou falar para você que em muitos anos, dependendo do tipo de pessoa que você convive, você não tem. Você não consegue absorver. Porque não é só um conhecimento teórico, um embasamento de vivência, mas um conhecimento de personalidades, um conhecimento de caráter, um conhecimento de resiliência, como o Blade falou muito, né? E isso agrega muito valor às nossas vidas, porque nós trabalhamos com pessoas, lidamos com pessoas e nada mais justo do que captar de pessoas que têm para nos encher, para que nós aí agora adiante possamos passar aquilo que captamos de vocês. Então, gratidão é a palavra que eu tenho para definir esse momento aqui, né, na presença dos ilustres senhores aí. Bato continência para vocês. Muito obrigado. Eu já ia usar isso daí. Muito obrigado. Vou falar um pouco dos patrocinadores que fizeram, né, isso acontecer, estão conosco desde o início do nosso projeto. Sim, sim. E vêm de mãos dadas com a gente, né? São empreendedores, são empresas, são pessoas que têm a mente aberta e desenvolvem os trabalhos nas áreas deles, e isso faz total diferença, né? Eles trazem para nós o arcabouço, o apoio para que nós trouxemos aqui para você, que nós possamos trazer aqui para vocês um conteúdo relevante e de consciência, para que evolua a consciência do ser humano. Esse é um dos nossos objetivos. Então eu gostaria de agradecer a Esquadrimar, o PV Cred, né? O Verrilo Shop está aí com a gente também, Eta Bourbon, a Barbearia Maranata, Henrique, né? Henrique Acessórios. E não poderia de falar do patrocínio que chegou junto desde o início, quando a gente foi falar com ele, apresentar o projeto. Ele já disse: eu não quero nem saber o que é, vocês estão dentro, eu estou também. Já sei quem é que você está falando, já... The Boy Petiscaria. É ele mesmo. The Boy, um abraço, meu querido. Estamos juntos sempre estivemos e sempre estaremos. Então, gratidão a todos vocês, patrocinadores. Você que quer ser um patrocinador do nosso projeto, entre em contato com o Edinaldo, comigo, aqui no meu perfil, no perfil do IMCast ou no perfil do Edinaldo, e nós vamos abrir uma vaga de patrocínio para vocês. Exatamente. Certo? Sua empresa, sua logomarca vai estar aparecendo aqui no YouTube, no Reels, no Instagram, em todas as plataformas digitais que nós temos. Nós iremos falar, levar a sua marca adiante. Né? Lembrando que a internet hoje é um campo eterno, porque sua logomarca entra e não sai mais. Então o alcance é muito maior. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, um forte abraço, feliz Dia da Independência, curtam com responsabilidades, se forem beber não dirija, se dirigir também não beba, né? Bote o motorista da vez. E se for beber? Se for beber, aí você me chama. Eu tomo uma, certo? Boa noite a todos, um abraço, fiquem todos com Deus. Fica com Deus.